privilégio dado a nós e nós podermos ter chegado até aqui. Que bom é estar na casa do Senhor, que bom é viver para glorificar o nome do Senhor, que bom é poder exaltar o nome do Senhor, que bom é nós podermos entoar louvores ao Rei dos Reis, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, que tem cuidado de nós, que tem nos assistido e que tem sido abençoador das nossas vidas. Que bom nós termos chegado até aqui. Então eu cumprimento a todos os que estão aqui no nosso culto presentes, cumprimento a todos que pela rede social, que está sendo transmitido o culto pelo YouTube, também nos veem, e cumprimento os que nos verão posteriormente em nosso culto também, ouvindo a palavra de Deus. Que Deus alcance, abençoe, que Deus inunde o lar, a família de cada um, seja tocada pelo poder da palavra, seja abençoado pelo poder da palavra, e nós possamos ver aqui e provar de coisas extraordinárias da parte do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós estamos na série Filipenses, e nós vamos hoje ao capítulo 3 de Filipenses. Nós vamos comentar sobre ele. Filipenses tem 4 capítulos. Hoje, aí sim, eu fiz um resumo, talvez não tenha pretensão de dizer que é o melhor resumo, longe de ser um resumo ideal, mas é um resumo. Eu deveria pregar ou falar dele um pouco mais devagar, mas eu quis acelerar um pouco, e se der para me fazer dessa forma no 4, eu farei da mesma forma, e encerramos, quando Deus permitir, o livro de Filipenses. Eu acho uma grande bênção, meus irmãos, e falei já aqui, não vou ficar repetindo isso toda hora, mas é uma bênção quando nós podemos pregar dessa forma, porque eu entendo que fica de melhor entendimento, e nós conseguimos conectar um assunto ao outro, um capítulo ao outro, um tema ao outro, e não ficamos, meus irmãos, sem essa conexão. Então, nós estamos passando por uma experiência muito boa ali no livro do Êxodo, e agora, terminamos Gênesis, começamos o Êxodo, estudamos o 1, chegamos agora no 2, primeira parte. E assim, meus irmãos, eu tive o privilégio de ministrar as 2 primeiras aulas do Êxodo, como ministrei algumas do Gênesis. Meus irmãos, é muito prazeroso. Eu sei que eu estou lá estudando, eu estou lá com mais afinco, tenho certeza disso. Obviamente, porque eu estou estudando, vou falar, eu tenho que me aprofundar no tema. Mas a mim é muito prazeroso eu poder, e nós podermos olhar daquela forma, porque lá no Êxodo mesmo, meus irmãos, nós temos muitos detalhes que por vezes, por nós não lermos nessa sequência, nós passamos por ele e simplesmente passamos. Você lê Êxodo, ok, lê o Êxodo, mas você passa por ele. E aí, meus irmãos, e tem coisas lá que precisam ser dissertadas, precisam ser olhadas por nós. Então é bênção demais quando nós olhamos assim. E assim é a igreja, a carta aos Filipenses. Nós sabemos que Paulo estava preso em Roma, estava sendo ali assistido, pagando aluguel, e ele precisava das despesas dele serem cobertas. E aí nós ouvimos, domingo passado falamos de Epafrodito, usado por Deus, usado pelo Senhor, enviado pela igreja para ajudar Paulo. E nós vemos que Paulo tinha as necessidades, e essa igreja, a igreja que estava lá em Filipos, ela ficou, meus irmãos, foi uma igreja muito abençoadora da vida de Paulo. Então Paulo, ele tinha uma gratidão muito grande por isso. Agora preste atenção, tudo que você lê em Filipenses, é bom que você olhe para isso. Imagine um negócio, Paulo estava preso,
preso. Ele não estava solto por aí, ele estava preso. Então pensa um cara escrever o que ele escreve preso. Ele não estava no lazer, mas ele estava preso. Então o tema da nossa mensagem é: siga Jesus. Siga Jesus. Siga Ele. Nós somos tentados na nossa jornada cristã seguir tantas coisas, olhar para tantas coisas. E Paulo vai dizer isso. Não olhe para as coisas, não olhe para a religiosidade, não olhe para as leis humanas. Siga Jesus. Siga Jesus. Vamos orar. Senhor, que o Senhor fale conosco. Nós estamos aqui, reconhecemos a Tua grandeza, o Teu senhorio, nós reconhecemos a Tua bondade, nós reconhecemos a grandeza, nós reconhecemos as Suas maravilhas, a Sua graça, nós reconhecemos a Tua bondade, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que tem cuidado de nós. Somos gratos ao Senhor. Eficiência recebemos do Senhor a cada dia, cada manhã, e não foi diferente neste dia. Recebemos a beneficência da vida, da saúde, de ter todos os nossos sentidos funcionando perfeitamente. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos que agora, quando abrirmos o texto sagrado, o Senhor fale conosco. Nós louvamos, nós ofertamos, nós estamos em comunhão, e agora olharemos para a palavra de Deus, e o que nós te pedimos é: fala conosco, opera em nossas vidas o teu querer e teu efetuar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Então, Filipenses capítulo 1, capítulo 3, do verso 1, eu vou ler esse pedaço do 1 ao 8 primeiro, depois eu vou, vamos em frente, nós vamos ler todo o capítulo. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim, e é uma segurança para vocês. Segura ele aí, Luiz. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim, é uma segurança para vocês. Muitas pessoas, meus irmãos, questionam, por vezes, muitas coisas. Isso aqui eu estava pensando nisso ali sentado, nesse versículo. E elas falam assim: por que eu vou na igreja? Ou por que eu tenho que me alimentar da palavra? Por que eu vou na escola bíblica dominical? Por que eu participo disso, daquilo? Por que eu tenho que ir? Paulo, a comparação, a figura que ele está trazendo aqui é o seguinte, assim, numa tradução bem do Romênio, bem assim, não é fragilizada, é boa, mas uma comparação pequena. Meu amado, ele está dizendo o seguinte: se você, todos os dias, na nossa tradição no Brasil, a tradição da nossa nação, você senta na mesa, come arroz e feijão, ele está dizendo assim, então é segurança para vocês ouvirem aquilo que é ensinado. E ele diz ali, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim, não tem problema, porque é segurança para vocês. Ele está dizendo mais ou menos assim: você não come todo dia arroz e feijão? Você não senta lá na mesa, come um negócio lá? Yes, é isso. Então é segurança para vocês eu escrever as mesmas coisas para você. Por vezes, meus irmãos, às vezes você ouve um sermão, o outro fala assim: pastor do céu, mas esse sermão, de novo, é isso que Paulo está falando. É desses que reclamam disso,
É disso que está reclamando, desses assuntos. É isso que ele está falando. Gente boa, você precisa olhar para a palavra e saber que isso é segurança para você. Vamos lá, Luiz? 2. Diz assim: cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. 3 cuidados. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós, o que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha lá, o que ele vai dizer: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era top. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mas mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu considero como esterco para poder ganhar Cristo. Volta ali pode voltar todos ali, volta lá no 2. Cuidado com os cães. Que cães são esses? Não, com certeza não é os cães dos dias de hoje. Não são esses cães. Os cães dos dias de hoje, eles vivem em hotel 5 estrelas. Muitos cães têm um tratamento muito melhor do que muitos seres humanos, mas muito melhor. Não são esses cães. Cuidado com os cães. Esses cães eram como se fossem cães selvagens. E esses cães selvagens andavam em bando de lobo, matilha, né? Então, como se fosse uma matilha, vários cachorros, ali revirando o lixo, revirando o que tinha, e eram esses cães. Eu hoje não vejo mais falar de cachorro doido, né? Parece que tinha cachorro doido lá no passado, parou esse negócio. No meu tempo, falaram, é o mês do cachorro louco. Parece que até isso acabou. Tem uns negócios que estão acabando. Eu não sei se isso é verdade, se não é, mas eu lembro dos meus pais falarem, tem um cachorro ali louco e parece que sacrificava. Eu não lembro mais, mas tinha um negócio desse aí. Então, meus irmãos, ele fala assim: cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Irmãos, Paulo, a grande tristeza dele, a tristeza assim que abalava ele, abalava o coração dele, era as pessoas distorcerem o evangelho. E é isso que estava sendo tentado implantar na igreja de Filipos. Então, o amor dele pela igreja e por Cristo era algo assim, meus irmãos, extraordinário. Era algo maravilhoso, era algo grandioso. E aí ele fala assim: não venham como esses cães. Agora, quem usava esse termo, cães? Meus amados, os cães é um termo de desprezo usado pelos judeus à igreja gentílica. Então, os gentios, os judeus diziam assim: vocês são cães. E Paulo fala assim: cuidado com isso. Cuidado. Não despreze a ninguém. Não despreze o gentio.
Não faça acepção de pessoas, não despreze. Cuidado com os cães. Então, meus amados, ele fala assim: cuidado com os que praticam o mal, cuidado com eles. Irmãos, preste atenção, ele está falando para uma igreja, ele não está falando para ímpio, ele não está falando para quem não conhece a palavra, ele não está falando para quem nós precisamos evangelizar. Pode ser uma palavra evangelística, pode ser, mas ele está dizendo a uma igreja: cuidado com esses caras, cuidado. Meus amados, circuncisão, o termo grego para circuncisão é mutilação, literalmente. Hoje nós aprendemos que como que a egípcia, ela descobriu que o Moisés era judeu. Aí tivemos lá algumas respostas, mas nenhuma correta. A resposta é: quando a judia pegou o cesto, que pode ser, o que eu falei? A arca, que pode ser a arca. Ela abriu, viu o menino, viu que ele era circuncidado, cortou. Então, no órgão genital do menino, cortava aquela pele que sobrava ali. Não é que sobrava, e aquilo é circuncisão, e que é feito até hoje em Israel. Então ela olhou circuncidado. Agora, o que Paulo está falando? Cuidado com a falsa circuncisão. Então, falsa circuncisão, meus irmãos, é a aparência. Então eu cumpro até como fariseu e saduceu. Eu cumpro, eu estou cumprindo aqui. Você não está vendo que eu estou cumprindo, gente boa? Você não está vendo que eu estou cumprindo? É verdade, você está cumprindo. Então, cara, isso aí é falsa circuncisão, porque a sua circuncisão, ela não precisa ser aparente, ela precisa ser do coração, ela precisa ser um encontro verdadeiro com Deus, com o Senhor, não outra coisa. É isso que Paulo, ele está dizendo. Ele está dizendo: você, os falsos mestres judaizantes, eles estão dizendo para a igreja: igreja, vocês precisam de serem circuncidados para a salvação. Paulo está dizendo: cuidado com esses caras, cuidado, isso é uma mentira. Então, meus amados, o maior anseio do coração de Paulo e o que ele desejava era ter intimidade plena com o Senhor. Era isso que ele queria, e era isso que ele estava ensinando a igreja e falando: cuidado com essas pessoas. Então nós conhecemos relatos de missionários que foram ao campo pregar no Paquistão, Afeganistão, Índia, alguns países da África, onde a religião predominante são os muçulmanos, e onde estão o maior número de muçulmanos. E eles falam que chega lá o dia da circuncisão, eles fazem isso, copiam isso. Eles vão lá, pega a criança, leva para um lugar retirado, faz a circuncisão, e enquanto o menino está sangrando, e muitos morrem lá perdendo sangue, se esvaem em sangue e morrem. E eles acham que isso está correto, sem nenhuma higiene, sem nada, sem nenhum preparo. E é o que eles fazem, é o que os muçulmanos fazem. E aí, meus irmãos, nós precisamos, e Paulo está dizendo: gente boa, vocês precisam circuncidar o coração. Coloca o próximo, por favor, Luigi. Pois nós, os que somos da circuncisão, somos a circuncisão, nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Eu disse para vocês, o anseio dele é a plenitude por Jesus. O próximo, Luigi, por favor. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, e se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ele está dizendo assim: olha aqui, se vocês têm razões
para defender isso aí que os judaizantes estão defendendo, eu tenho muito mais. Você sabe o que é isso, meus irmãos? Justiça própria, e nós falaremos no versículo 9. E aí o Paulo poderia dizer aqui: ô, gente boa, se você acha que você é esse cara, eu vou te falar quem sou eu. Eu vou dar o meu currículo aqui para você. Olha aqui quem sou eu. Porque às vezes, meus irmãos, é assim. Nós estufamos o peitão e dizemos assim: não, porque eu sou o crentão dos bons, e eu sou dizimista, eu estou na igreja, eu estou no culto, eu estou não sei o que. Querido e querida, você depende da graça de Deus. É a graça que te sustenta, é a misericórdia que te sustenta. Nós em nós mesmos, meus irmãos, não podemos nada e não temos nada, e nós queremos nos justificar diante de situações como essa que Paulo fala. Ele deixa claro, irmãos. Olha quem é Paulo. O próximo é Luigi. Circuncidado no 8º dia de vida, cumpriu a lei, pertencente ao povo de Israel, aleluias, da tribo de Benjamim, aleluias, hebreu dos hebreus. Pensa num trem top esse aí. Quanto à lei, fariseu. Então ele era de uma classe diferenciada, os 6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você sabe que o cara ser 10 em tudo? 10, eu sou 10. Não, mas não é 5,5, 6, não, eu sou 10. Está aqui o meu currículo, 10. Não é menos não do que 10, é 10. E aí o próximo, Luiz, por favor. Ele fala assim: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Ele está dizendo assim: gente, o que eu achava que era lucro, para mim, agora é perda, por causa de Cristo. São as pessoas, meus irmãos, que colocam esses pesos, né? Para que lado eu vou? Será que eu vou perder alguma coisa? Ou vou ganhar? Ele fala assim: eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. A causa de Cristo é maior do que qualquer outra coisa. O próximo, Luigi, por favor. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a grandeza suprema, grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, o qual eu perdi todas as coisas. É interessante hoje que nós ouvimos um evangelho que dá-nos a impressão que você não pode perder nunca. Se você perde, você está em pecado. Se você perde, você é um derrotado, um frustrado, um doente, você arruma um monte de coisa para você. Agora Paulo, o cara do Novo Testamento, ele fala assim: eu perdi todas as coisas, todas, eu as considero como esterco. Isso aí não precisa falar nada para você mais, né? Para poder ganhar a Cristo. É o que ele considerava. Para mim, ganhar a Cristo, tudo que eu tenho, eu considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, para poder seguir Jesus, para poder estar com Jesus. O próximo, Luiz, por favor. E ser encontrado nele, não tendo, os saduceus e os fariseus, a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A justiça que vem de Deus se baseia na fé. Então Paulo está dizendo assim: a justiça que possuímos não deveria, pelo menos, ser nossa mesmo. Ele faz uma defesa, que ele é fariseu dos fariseus. Ele fala que ele é hebreu dos hebreus, que ele foi circuncidado ao oitavo dia. Mas ele fala assim: ao ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei. Ele está dizendo assim: eu não tenho direitos.
Os meus direitos quem me dá é Jesus. A minha causa quem pleiteia é Jesus. Tudo é Jesus, tudo é para Jesus, tudo é para que Jesus seja exaltado, tudo é para que Jesus seja glorificado. Não é nossa mesmo, mas é em Jesus que devemos colocar a nossa fé, mediante, meus irmãos, ao quê? A presença de Jesus em nós. Irmão, você já pensou um negócio? Jesus ensina lá no Novo Testamento, o próprio Jesus falando. Olha aqui, se você por acaso encontrar com gente boa e ele te dá um soco, um tapa na cara, você dá 80 nele. É isso que Jesus fala? É isso? Ele fala, se vira a outra face. Se ele te chamou para caminhar com ele 1 quilômetro, vai com ele mais. Caminha 20, 30, 40, 50. Isso, meus irmãos, é a justiça do homem. Porque o homem, o que é que ele quer fazer? O cara te deu um tapa, você quer destruir o cara. Agora Jesus, que inaugura o novo e vivo caminho, novo, total, zero bala, ele fala assim, você gente boa que era assim, que eles falam que é sanguinário, ai pastor, o sanguinário, o Pedro era sanguinário, irmãos, ele foi mudado pelo poder de Jesus, pelo poder da palavra, era sanguinário, brutal o Pedro, mas ele tinha um coração ensinável, e Jesus foi ensinando, o Espírito ensinando, e ele foi abençoado. E olha a história do Pedro, o que está acontecendo com ele, o que acontece com ele. Então, meus irmãos, parece-nos que servir a Cristo, obedecer a palavra, obedecer o que Jesus fala, é uma obrigação, peso, você faz aquele negócio assim. Irmão, irmã, pensa no negócio. Pensa num privilégio que é servir a Deus. Então servir a Deus não é peso, servir a Deus é privilégio. E Paulo está falando, a justiça, ela procede de Deus e ela baseia na fé. E aí você precisa entender e glorificar a Deus por isso, porque, meus irmãos, servir a Deus é um privilégio e não é duro não, é bênção demais, e louvado seja Deus, porque, meus irmãos, quando você vai para a presença de Deus, coisas extraordinárias acontecem, ainda que nos nossos olhos nós não estejamos, os olhos carnais, nós não estejamos vendo aqui, mas no reino celestial, algo extraordinário está acontecendo, está movendo a favor do povo de Deus, e eu preciso olhar, meus irmãos, com esses olhos da fé, sabendo que o Senhor Jesus é a minha justiça. Amém, igreja? O 10, gente boa. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Paulo é um cara meio... Você imagina esse cara pregando hoje? Ele fala isso aí para nós. Você acha que ele ia ter muito seguidor ou não? Irmãos, eu acredito que não teria. Tenho quase certeza. Ele fala que morrer para ele era ganho. É ele que fala isso. Então ele fala assim, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. O próximo pulse, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O próximo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado,
Eu não obti tudo isso, irmãos. Eu não recebi tudo isso, ele está dizendo, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, meus amados, o maior anseio do coração de Paulo era conhecer Jesus mais e mais a cada dia. O desejo de Paulo era a intimidade total com Cristo, com o Salvador, com o Eterno. Era isso que ele queria. Ele queria como se estivesse andando, conhecendo, a ponto de dizer: eu sou uma cópia fiel de Cristo. Esse era o desejo dele. Ser, o Gabriel falou aqui a semana passada, cristão é pequenos cristos. É ter essa identidade. Quando as pessoas olharem para você, quando olharem para mim, elas vejam Cristo, elas vejam mudança, elas vejam transformação, elas vejam coisas novas em nossas vidas. Então, meus irmãos, ele fala assim: eu quero conhecer esse Cristo, eu quero conhecer o seu caminho, eu quero conhecer a natureza e o caráter dele. Através de quê? Nós hoje, como você vai conhecer? Através da palavra. Irmão, volto a repetir, não é através do tigrinho. Não é. Não é no TikTok. Não é. Você não conhecerá Cristo no TikTok. Não conhecerá no tigrinho. Não conhecerá. Não estará lá para te se apresentar a você. Então, meus irmãos, o verdadeiro conhecimento na palavra de Deus, ele é você ouvir a voz dele, ouvir a palavra dele, ouvir o que ele tem dizido é bom, dito a cada dia. Nós precisamos, meus irmãos, buscar ser cheios do Espírito Santo, para nós cumprirmos, talvez, aí seria muita justiça nossa, para que nós tenhamos a graça de vivermos a expectativa de Deus em relação às nossas vidas. Agora, irmão, deixa eu te falar, Paulo está ensinando uma igreja, e ele está dizendo isso, está ali escrito. Você acha que se nós, na média dos brasileiros, ficarmos por volta, eu vou hoje baixar, só para 3 horas nas redes sociais, sem orar, sem buscar a palavra, sem buscar o Espírito Santo sobre a vida, a sua vida, você acha que você vai ver mudança na sua vida? Não precisa responder. A cabeça, meus irmãos, do sujeito está a milhão, menos da palavra. Tem tudo nela, tem tudo. Menos, a cachola está assim, ó, virando. Menos a palavra. Não tem palavra. Agora, como que eu vou atender? É isso que Paulo está procurando, atender às expectativas do eterno, longe da palavra, longe da comunhão com Deus, sem o Espírito Santo. Como? Explique para mim. O 13, pulse. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ele tinha essa certeza. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, adiante, prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Próximo, Luiz. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Foi esse versículo que você leu? Você não lembra? De domingo? Não? Eu fiz um comentário quando eu terminei que Paulo, ele fala isso algumas vezes. Ele fala, a igreja de Éfeso, ele fala assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Então, meus amados, Paulo, ele está dando um exemplo quando ele começa lá, é de uma corrida, que está lá no livro de Hebreus também, capítulo 13, a mesma coisa. Ele fala assim, há uma corrida, volta lá, Luiz, por favor, no 13. E ele fala assim: esforce-se e corra ainda mais. Mas uma coisa faz que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avançando para as que estão diante de mim. Então, meus amados, ele está dizendo, eu estou avançando, não preocupado com o tigrinho, com o TikTok, com o Facebook, com o Instagram, com o X. Não estou preocupado com isso. Eu estou avançando, mas eu estou olhando para a palavra de Deus. Eu estou olhando para Cristo. Eu estou olhando para isso, não há distrações. Eu não estou olhando para outro lado. Quando eu estava escrevendo hoje, meus irmãos, eu pensei num atleta de alta performance. E hoje a gente estava ruim de internet lá em casa. Um atleta de alta performance, ele treina por volta de 6, 7 horas dia. Ele está usando a corrida como exemplo. Aí nós lemos 2 minutos de Bíblia por semana. Vai dar bom isso aí? Como você quer ser um atleta cristão de alta performance, performar bem como cristão? Irmão, pensa num trem doido. Você já pensou você chegar no céu, salvão, glória a Deus. Chega lá, Cristo fala assim: moço, você perdeu tempo demais, cara. Você perdeu tempo com coisa terrível, ruim para você. Quem lembra do jogador famoso, jogou fora, jogou acho que no Milan, jogou na Itália para lá, chamava Adriano, o Imperador? Lembram? Ninguém. Então ninguém que vê jogo, vê televisão, ainda bem. O povo aqui é santaço mesmo. Então o Adriano Imperador, rico, famoso, um dos melhores atletas, jogando num time brutal, defendendo, acho que a seleção brasileira, tudo isso. O cara é chamado de imperador. Então não era qualquer coisa. E o que acontece com ele? Ele sai do império para a favela, do império para o morro. Procura uma foto, não precisa só falando, procura na sua casa depois uma foto, Adriano Imperador hoje. Você vai ver ele lá nos morros, enchendo a lata, droga, gordão, deve ter grana ainda. Mas o que ele fez? Tudo o que ele tinha, ele jogou na lata do lixo. Por quê? Porque um atleta de alta performance, ele não pode compactuar com aquilo que está no mundo. Ele não pode ir do império para o lixo. Ele não pode sair do império para a favela. Ele não pode, ele tem que cuidar, ele tem que estar focado. Coloca o 14 por favor, Luigi. Então ele tem que estar focado.
Então são horas e horas de treino. Então, e Paulo, ele estabelece isso na sua vida. Está estabelecido: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Ele não está olhando para nada da terra, meus irmãos, nada. Hoje todo mundo quer se dar bem, ele pensa na terra. Tem um pastor que falava assim: terráqueos. Eu quero ficar bonitão, quero ficar legal aqui. Querido, o conselho de Paulo para a igreja, e chega até hoje, Paulo, ele sabia que isso chegaria até nós, e chegou, graças a Deus por isso. Os conselhos dele para nós chegam até nós, e ele fala assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não é terra, é algo celestial, é algo para a eternidade, é algo sobrenatural. Amém, igreja? O próximo, o 18 e 19, Luiz, por favor. Ele diz assim: pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, ele entristece. Preso, falando para uma igreja, escrevendo para uma igreja. Há muitos que vivem como inimigos da cruz. Aqui, meus irmãos, apertou o calo anteriormente, agora aperta mais. Agora o negócio fica tenso para nós todos. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. É inimigo. O próximo, Luiz. O destino deles é a perdição. O Deus dele é o estômago, ou o ventre, né? E eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Olha aqui, o cara se gloria no que devia se envergonhar. Irmãos, eu fico olhando às vezes, eu gosto de falar na igreja, para que as pessoas vigiem o que é postado nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, uso pouquíssimo. Eu não tenho Facebook, de vez em quando chega alguma coisa, algum recorte, nós olhamos. Mulheres, por exemplo, que mostram decotes, pessoas que vão para bares, vão para lanchonetes e não tem o cuidado, o zelo com a igreja, de postar bebidas, de postar farra, de postar. Irmãos, isso tem que ser repreendido da vida dos cristãos. Isso não deveria acontecer com os cristãos. Ele fala: o destino deles é a perdição, o Deus dele é o estômago, e eles gloriam do que deveriam se envergonhar. Irmãos, isso é vergonha para o evangelho. E a pessoa fala assim: olha lá, eu fui lá naquele lugar, olha meu happy hour, olha lá, que legal, olha o que Paulo está falando. Isso deveria ser vergonha. Um cristão, meus irmãos, que às vezes não tem, desculpe a expressão, não fica nem vermelho para falar um negócio desse. E é uma vergonha, porque pensa em coisas terrenas somente, e nada mais que isso. Então Paulo, meus irmãos, ele está dizendo assim, na melhor das interpretações, ou assim, muito simples: crentes professos que estavam corrompendo o evangelho. O que é corromper o evangelho? Irmãos, crente que não tem palavra, crente que não paga conta, crente que não tem, ele não tem responsabilidade. Isso aqui, raramente eu falo isso aqui. Não tem compromisso com a igreja local. Não tem. A igreja, que igreja, rapaz? Igreja sou eu, sou Joe. Agora a moda da internet é essa: sou Joe, a igreja.
Não cai nessa onda, isso é mentira. Não tem compromisso com a igreja local. Olha para a igreja local, por vezes, com desdém que eu digo, para que eu ir lá? Não tem um esforço, para servir a Deus, de anos, eu vou fazer um esforço, eu estou cansado, eu estou assim, eu estou assado, mas eu vou. Por vezes eu vim arrastado e cheguei aqui, fui curado e saí daqui aliviado pelo poder da palavra, pelo poder de Deus sobre nossas vidas. Tem muitos crentes, meus irmãos, deveria, por exemplo, olhar para pessoas e dizer assim: cara, será que é correto isso? Eu poderia citar nomes e não vou citar. Chega na igreja, fica esperando aí no frio, na chuva, para abrir a porta e entrar para dentro. Augusto sabe disso, Ronaldo sabe. Agora pergunta a idade. Aí eu estou lá, aleluia, crentação, não olha para o outro. Mas isso aí é outro tema, é o 2 e o 1 do Filipenses mesmo. Pessoas que dão mau testemunho na sociedade, na cidade. Querido, eu disse a você, já disse aqui, quando eu me converti, eu falava palavrão, eu tinha um vocabulário brutal, e aquilo me incomodava, eu me sentia envergonhado de andar com um crente, estar na igreja e o meu vocabulário brutal está em ordem. Um dia eu falei com Deus: Deus, eu não posso. Eu orava, eu saía dirigindo por aí gritando, pedindo a Deus para me livrar disso. Eu não quero falar, pronunciar que não te agrada. Irmãos, Deus me libertou de tudo isso, me libertou, meu vocabulário mudou, meus irmãos, eu mudei o jeito. Agora, irmãos, eu vejo, vai caminhando e não quer, pede para Deus, gente boa, pede, Deus me ajuda aqui, eu preciso do Senhor. Pede, ora, eu estou te dando o meu testemunho, ora, pede para Deus te abençoar, te dá ânimo, te dá alegria, para você seguir em frente e na presença dele, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, meus amados, Paulo tinha convicções firmes, e o seu coração ficava inquieto quando o evangelho era distorcido. Hoje, isso aí, meus irmãos, Paulo, eu estou falando, acho que hoje, se ele estivesse no X, eu acho que ele teria uns 10 seguidores, no Instagram mais uns 10. Por quê? Porque o cara está dizendo aqui, se o evangelho fosse distorcido, ele ia ligar para o cara e dizer para ele, falar: gente boa, o evangelho que você está pregando está distorcido. Se fosse hoje, ele falava, ele ensinava. Agora hoje nós, na sociedade do politicamente correto, o negócio vai indo aí. Agora, por que tudo isso? O próprio texto conclui o porquê disso. Por que você não tem? Por que nós temos que ter uma outra posição? Por que eu não posso sair do império para a favela? Por que eu não posso? Por quê? O próprio texto vai nos responder. Então, os 2 últimos versículos vai dizer assim, por favor, Pulse, coloca o 20 ali. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Então, como é que você vai transitar por essa terra da forma que lemos e comentei, se a sua cidadania não é cidadania, não é aqui? Você tem certeza, querido, da sua cidadania? Está difícil sair. Está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado
tornando-o semelhante ao corpo glorioso. Querido, Paulo, eu gosto quando Paulo ele leva-nos a pensar dessa forma. Ele está pouquíssimo preocupado como que está a coisa funcionando na terra. Porque, cara, a nossa pátria não é aqui. A minha pátria não é aqui. Eu não vou ficar aqui. Isso aqui é um períodozinho aí de alguns anos. Eu não sou cidadão desse mundo. Aliás, eu sou estranho aqui. Paulo era estranho. Você é doido, moço? Você começa o texto falando que cuidado com os cães, cuidado com a circuncisão, cuidado com os maus. Quem fala um negócio desse? Ele vai no judeu e fala assim: vocês estão chamando os gentios de cachorro, que viram lixo, que andam em matilha. Você é doido, brother? Ele vai lá e fala isso com os caras. Eles precisam de Cristo como eu preciso, e você chama ele de cachorro? Você fala dos da incircuncisão. Esse brother aqui. Cancelamento nas redes sociais, cancelamento na família, cancelamento total, bloqueio, bloco. Por essa razão, o nosso desejo, e o desejo de Paulo que ele está falando, não são as coisas terrenas. O desejo dele era a eternidade, uma cidade melhor, uma cidade celestial. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando de nada para você e eu, para nós olharmos para essa terra, agarrar aqui, né, como sentar numa cadeira. Eu não sei, outro dia eu estava falando isso aí, senta na cadeira, segura nela, fala: é aqui o meu negócio, brother, e daqui eu não saio. Deixa eu te dar um conselho. Não pensa assim não. Pensa que a nossa vida aqui é passageira, ela vai acabar, e você precisa estar preparado para a eternidade. Onde é a plataforma de lançamento? Na minha visão, qualquer um pode discordar de mim, mas na minha, a plataforma de lançamento para a eternidade é na igreja, a igreja que prega o Evangelho de Cristo. Ela é essa plataforma que vai nos lançar para a eternidade. Então, meu amado, minha amada, eu preciso entender isso. Eu preciso saber disso. Eu preciso gloriar-me em Cristo a cada dia. Eu preciso entender qual é o propósito e o projeto dele para a minha vida e para as nossas vidas. Domingo, quinta-feira, a gente estava aqui no culto. Foi depois do culto que apareceu um cara aí, né? Foi, né? Terminando o culto ali, apareceu um cara ali com as balinhas. Caixinha de balinha. E aí, brother? Bom, você é o pastor? Sou o pastor. Você viu ele, Diego? O cara com as caixinhas. Aí ele falou assim: balinha, balinha. Não, moço, eu não estou podendo nem chupar balinha. O açúcar está lá no topo lá. Não, mas eu quero te vender as balinhas. Não, não, obrigado. O cara meio, a retina dele caiu. Ele falou que é isso, o problema que ele está. A retina dele caiu, ele assim, com o olho meio piscando, enxergando mal. E ele não estava cheirando pinga, nada, só estava sujinho. E eu falei assim: moço, eu não vou te comprar a bala. Espera aí, deixa eu ir ali no carro. Fui lá no carro, catei uma grana, dei ele. Falei: toque sua bala, você tem direito a tantos pacotes. Falei: muito obrigado, thank you. Aí ele disse assim: obrigado, pastor. Obrigado. Para que lado é a Kennedy? Para lá. Ele não está enxergando o rumo que ele está. Aonde é? Ele é da Humaitá, que eu também não sei qual é, mas eu sei que é para cá, atrás. Então a rua de baixo aí. Ele está perdido. Onde é o Humaitá? O cara com a retina caída assim, eu não sei imitar ele. Um olho mais ou menos aberto e ele caçando o rumo dele aí. Dei ele a grana, ele estava com o celular no bolso, tudo certinho. Foi embora lá para Kennedy. Agora pasmem vocês o que ele disse para mim. Ele falou: pastor,
eu servia na denominação tal, como diácono da igreja. Uai, brother, e você está nessa situação agora? Diácono, servia lá. Yes, denominação grande no Brasil, grande. O cara está desmantelado, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, e com a vida em frangalhos. Outrora, esse moço serviu a Cristo numa grande denominação no Brasil, e agora está nessa situação. Ele ainda disse para mim: pastor, me ajuda a agarrar com Cristo. Eu falei: rapaz, a hora que você quiser, a igreja está de portas abertas, está aqui o nosso comunicado, você vem aqui a hora que você quiser, eu estou aqui para te ajudar, para te abençoar. Não veio, possivelmente não venha mais nunca. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o exemplo dele ele deixou o serviço a Jesus, com certeza, e foi servir outra coisa. Então deixa eu te dar um conselho e termino. Siga Jesus, não abandone Jesus, agarre com Jesus, pague o preço por ser crente, por ser de Jesus. Olhe para as pessoas e entenda que ele também tem problemas e que às vezes ele precisa de você, ao invés de criticá-lo. Siga Jesus servindo a igreja local, siga Jesus servindo a missão, sendo discípulo exponencial. Siga Jesus com suas finanças, siga Jesus. Eu posso afirmar a você categoricamente: você vai ser bem sucedido. Pastor, eu não ganhei carrão aqui nessa cidade não, ó, tem uns doidos aqui andando com uns carrão e eu estou andando mal aqui. Cara, tira os seus olhos disso, começa a fazer a obra de Deus, e o Senhor vai te pôr sobre lugares extraordinários e grandes, para a glória dele e em nome de Jesus. É isso que ele faz, é isso que ele vai fazer, e é para isso que ele está nos chamando. Então que eu e você sigamos, siga Jesus, siga o exemplo que Paulo deu para nós, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, como é bom poder olhar para esta palavra com essa certeza, eu ver o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Senhor, abençoe nossas vidas hoje aqui. Se nós estamos desviados do propósito, Senhor, nos traz para o propósito, alinha-nos ao propósito do Senhor. Nós não podemos desviar do propósito de Deus. Paulo não desviou uma vírgula. Ele disse: tudo que tenho, tudo que sou, tudo que conquistei, eu considero nada, porque Cristo é mais do que tudo isso. Pai, abençoe essa igreja, abençoe com toda sorte de bênção. Não permita, Pai, que venhamos esmorecer, venhamos caminhar como trôpegos, tropeçando de um lado para o outro, tropeça. Deus, alinha as nossas vidas, alinha, Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai. Alinha-nos,
em nome de Jesus. Amém e amém.